esse arquivo, ele compila, né, pessoal que está assistindo a aula gravada, me desculpem aí, estou lembrando aqui depois de quase 20 minutos de aula, mas o pessoal estava antes disso lendo o arquivo sobre formação de preço que está no Unifam Online no grupo do WhatsApp. Então, esse arquivo foi compilado por mim, mas ele está disponível no Sebrae em 6 arquivos separados, onde consultores falam sobre formação de preço, né, são opiniões diferentes, mas se vocês observarem, eles tratam do mesmo tema, e algumas horas eles falam opiniões convergentes, né, vocês vão ver, não tem como falar muito oposto sobre esse mesmo tema. Então, eu pedi que cada um lesse, né, a gente teve pessoas lendo dos 5, e o último eu vou explicar para vocês, tá bom? O último fala sobre a questão de impostos, a gente hoje tem pouquíssimos alunos, acho que alguém saiu, né, tínhamos 5 alunos, agora só tem 4, então eu pedi que cada um lesse uma página e cada um vai explicar esse artigo. Fiquem tranquilo nessa explicação, não precisa ser uma aula, e eu vou complementando com vocês, tá bom? Então, a Eric ficou com a primeira página, pode explicar aí, por favor, o que a gente leu? O que é que o artigo aborda? Pode falar. Pronto, na questão da formação do preço, ele fala que você tem que tirar todos os seus custos diretos variáveis e todas as suas despesas, para depois você tirar o seu líquido, o seu lucro, quer dizer, o lucro líquido, e daí você forma o preço, né? A partir da formação do preço, você tem que tirar todas essas variáveis. Pronto. Na questão Só fazer um parênteses, eu vou sempre ficar interrompendo e complementando, tá? O que vocês estão falando. Okay. Vocês lembram no comecinho da nossa disciplina que a gente começou a definir, depois de definir o que era contabilidade, a gente começou a definir o que é custo, o que é despesa, o que é fixo, o que é variável, direto, indireto. E aí, lá no custo indireto, a gente aprendeu a ratear os critérios de rateio. Ele começa direto, né, professora? Os indiretos. Os diretos, eles já são diretamente aplicados aos produtos. É verdade. Né? Ele, não sei qual linha, mas logo no começo, ele fala isso, que os custos indiretos, ele chama de custos fixos, eu acho. Os custos fixos, eles precisam ser rateados aos produtos. Então, é isso que a gente aprendeu. É isso que eu quero linkar. Disciplina, o que vocês vão ver na prática. A gente vai precisar ratear esses custos dentro dos produtos, porque a gente não tem praticamente empresa com um único produto. Por mais que eu tenha uma empresa que só vende um produto, mas eu tenho diversas embalagens. Então, essas embalagens se caracterizam como diversos produtos. Então, eu vou ter que ratear esses indiretos dentro dos meus produtos. Depois de rateados, aí eu vou fazendo os cálculos. Pode continuar, Eric. Outra coisa que ele leva em consideração é que o aspecto mercadológico, que ele fala que você tem que praticar um preço diante a concorrência, porque senão você fica no mercado fora do preço das outras marcas, né? Porque as pessoas também levam em consideração a isso, apesar das outras variáveis também ser importante. Aí um exemplo, ele fala um exemplo da formação de preço. Ó. O custo direto variável é R$20, as despesas variáveis é 7%, as despesas fixas 30%. Quer que eu espelhe aqui o artigo? Sim, pode ser. Ilustrar o que você está falando? Fica mais fácil. Quando está falando de números, né? Às vezes fica... Pronto, estou espelhando. Bem aqui, o que o Eric está falando desses valores. Tá legível aí para vocês? Gente, isso aqui, ó, tem uma questãozinha da prova que pede para vocês calcularem o preço. É essa fórmula. Pode continuar, Eric, depois eu destaco mais essa fórmula para vocês. Pronto, ó, aí o lucro líquido, 8%, aí vem a formação de preço, que ele pega o custo direto total, que é R$20 do produto, o 100%, que é 100%, só um parênteses, né? Eric, esse custo direto é aquele que, lembra naquele caso do Sebrae, que aqueles dois estavam precificando, tem nos slides da gente uma historinha, peraí que tem alguém pedindo para entrar, aqueles dois estavam contando uma historinha, e aí eles têm, se eu não me engano, eles compram um produto a R$15, agora não tenho uma memória exatamente o valor que eles compram, e aí eles pegam e colocam 50%, acho que eles colocam 7,50 e fica 22,50, algo assim, para precificar.
Então, aqueles 15 é esse custo direto variável, que nesse caso aqui é 20, certo? É aquele Isso. custo direto variável que é o custo só para eu fabricar esse item, certo? Uhum. A gente já viu que é um custo direto variável. Continua, Eric. Pronto, aí os 100%, aí diminui todos as outras despesas, e Diminui as juntamente despesas variáveis, diminui as isso, despesas fixas dos fixas, 100% e o lucro e líquido, o lucro, questãozinha de prova, exatamente. isso, viu? Uhum. Pronto. E você divide tudo isso. E que no caso da diminuindo a 55%, aí você divide 20 por 55%, que dá 36,36 Pronto. reais. Aí o artigo completa, né? Aí ele vai Uhum. descobrir o que é cada item, É, mas demonstra. não quer dizer que eu vou cobrar 36,36. Lá na questão da prova, eu vou querer que vocês encontrem isso aqui, mas na prática, lembra na aula passada eu falei da estratégia de precificação daquele colar, que foi a primeira estratégia de precificação, custo mais markup. Não quer dizer que eu vou cobrar 36,36. Pode ser que seja um preço péssimo de eu cobrar. Pode ser que eu possa cobrar R$ 39,99, porque é um preço psicológico, de repente 39 para o consumidor é igual a 36. Então, se eu puder cobrar 39, eu ganho aí mais R$ 3,60, sem o consumidor sequer perceber que está pagando, percebe? Uhum. Aí eu vou entender o meu consumidor para precificar. Só que também eu tenho que olhar o meu mercado. Se o meu mercado cobra 37, de repente não é uma boa eu cobrar 39. Mas se o meu mercado é competitivo, se eu sou o prêmio do mercado, eu não posso nem cobrar 36, eu tenho que cobrar mais do que o 37 do meu concorrente. Porque a gente vai tendo os outros fatores, né? Pode É continuar. a, é a questão do posicionamento da marca, né, professor? Isso, vai ter um outro artigo, não fala ainda de posicionamento, não, que vai ter um Uhum. outro, acho que é o terceiro, não, é o quarto, que fala de posicionamento, tá? Pode Certo. guardar esse assunto aí um pouquinho. Pronto. Aí ele fala também a questão do preço. Ele fala que o preço também não é importante, mas também você não pode só fixar isso na sua cabeça. Ah, você tem que colocar um preço mais abaixo para você ver se você vende mais. Ele fala sobre as porcentagens, sobre na hora das pessoas, na hora de comprar, certo? Ele fala, ó, que 40% dos consumidores deixam de comprar pela questão do serviço ruim. Isso é uma pesquisa dele, tá? Isso aqui eu não Uhum, diria que é uma verdade absoluta, porque muda muito de ramo para ramo, certo. tá? Mas é um alerta. Uhum. Aí 25% é porque não tem um diferencial de outras lojas, todos são de patamares iguais. Para muitos 8, negócios, né, não faz diferença, eu compro em qualquer isso. um. Quero resolver Uhum. meu problema. 8,3 porque não encontra o que não atende, não tem necessidade. E 8,3 é a questão do preço, porque não compra. Só isso. Uhum. Isso Pronto. mostra, gente, que o preço não é tudo. Uhum, 40%, ó, deixa de comprar por causa de serviço ruim. Então, tu pode ter o melhor preço, mas tu não ter um serviço bom, não adianta. Então, às vezes, tu pode ter o preço caro, mas se o teu serviço é bom, o consumidor pode vir e voltar aqui em você, né? uhum. Aí ele fala sobre algumas recomendações que você tem na hora de precificar. Ele fala que você deve ter um bom planejamento de lucratividade e capacidade de venda. Ele fixa muito a questão da ruptura dos produtos. Você nunca deve deixar do ponto de venda, porque é essencial. Lembra ai, esqueci Silvio, o nome, Ciro falou aqui na aula passada, é isso? o Silvio. É. Silvio, desculpa. O Silvio falou isso na aula passada, que Uhum, ele tem, algum consultor falou para ele, 3 dicas, uma dessas era não faltar. Porque uhum, faltou eu abrir para ele conhecer outro produto e ele não volta mais, né? é. A questão também que ele fala do investimento em comunicação, porque sempre que você, por exemplo, lança um novo produto, eles têm que ser informados sobre ele, sobre suas vantagens. É bem importante também. E também ele Uhum. falou que os estoques podem ser minimizados aumentando a linha de produção. Porque você tem um mix de produtos muito grande, né? Não é necessário você, tipo, estocar muito.
E também, Aí, assim, vai variar muito de setor para setor, né? Mas o estoque, isso. com certeza, ele, além de um custo alto, ele é o risco alto, né? Por Uhum, exemplo, vamos para o mercado da moda. O mercado da moda que tinha alto estoque, véspera de Covid, teve alto prejuízo, né? Porque ele uhum, não vendeu, o pessoal cancelou o pedido, o pessoal não foi, cancelou o pedido quem era varejista que comprou do atacadista. Então, o atacadista que tinha estoque pronto, perdeu a venda. O varejista que estava com loja cheia perdeu a venda porque ninguém estava no mercado, né? E aí ele faz o que agora? O mercado abriu e está com coleção virada. Ninguém compra mais aquela estampa que estava sendo vendida tempos atrás. Então tem um risco, né? É claro que a gente uhum. não tem Covid todo ano, todo período, mas tem o risco de mudança de comportamento, tem o risco de entrada de consumidor, de concorrente, tem aí tudo em questão, né? E por último, ele fala que é sempre bom investir em diferencial, porque aí você vai se destacar no mercado. Uhum. É a questão de agregar valor, né, do teu Uhum, produto. Então, quanto mais a gente caminha para isso, que é o super desafiador pós-Covid, qual valor eu estou agregando? E aí, gente, vou trazer exemplo aqui o curso de vocês. Vocês fazem graduação no curso que não é o mais barato. Com certeza, a escolha de vocês pela Unifor não foi em busca do curso mais barato do mercado, concorda? sim. Vocês buscaram pelo valor que ela entrega, né? Vocês buscaram por vários valores, assim. Alguém da família já tinha feito e recomendou vocês, né? Porque a universidade, a graduação, ela é muito reconhecida também pela família. O pai, a mãe vai lá e apoia, né? Até porque a gente entra numa fase de idade normalmente em que a nossa família tem que entrar com um apoio, normalmente, tá? E a sociedade recomenda, né? Então, eu realmente vou sair com o currículo que eu já escutei o gerente da minha conta no banco, um dia ele disse assim, eu acabei de passar para essa vaga, eu já tinha concorrido várias vezes, e eu não tinha entrado ainda, porque o gerente da agência, ele sempre dizia assim, falta uma marca no teu currículo, porque ele nunca tinha curso em instituições renomadas. Então, mostrar aquela qualidade, ela muitas vezes vem do preço, eu escolho pagar mais caro porque eu sei que eu vou levar um produto melhor. Então a gente se arrisca, né, em gastar mais. Eu estou falando de serviço, isso é muito direto esse recebimento, mas no produto a gente também se arrisca a pagar mais porque a gente sabe que vai levar uma qualidade maior. Claro que isso é perigoso quando eu cobro mais, porque eu estou garantindo que eu vou entregar mais, né? E eu tenho que entregar, claro. Obrigada, Eric. Então, gente, alguém quer complementar o que o Eric está falando? Acho que o Eric falou bem, mas vocês vão ler do artigo, certo? Não fiquem só com essa explicação, mas o que o Eric falou aqui, vocês veem que esse artigo ele é super completo, ele traz a fórmula, que tem uma questãozinha da prova, ele fala alguns aspectos de sugestão de precificação, que também vocês vão encontrar nos outros artigos, mas tem uma questãozinha também da prova de escrita sobre precificação, que vocês podem tirar alguns aspectos desse artigo, e na prática vocês vão identificar muitas questões que a gente vê nesse artigo também, beleza? Artigo 2, João Vitor Holanda, Isso, fui eu, professor. Professor, bora? Quer que eu espelhe ou você vai falar aí como é? não precisa espelhar, acho que é só texto mesmo, aí tá Beleza, de boa. fica à vontade. Tá bom. Então, pessoal, esse artigo ele fala da formação de preço em geral, né? E ele primeiro fala que são vários fatores que devem ser considerados quando vai estabelecer o preço do seu produto ou do seu serviço. E primeiro ele fala de umas questões básicas na definição desses preços, né? Como qual é a relação entre os preços básicos alternativos e a estrutura de custo da sua empresa e qual a sensibilidade do mercado às diversas alternativas de preços da empresa. E também ele diz em quais situações em que a decisão de preço deve dar mais importância, né? E a primeira coisa que ele fala é quando a empresa estabelece o preço pela primeira vez. E também quando as circunstâncias levam a empresa a considerar as possibilidades de alterar os preços, né? João Vitor, só um parêntese aí, quando você fala de colocar os preços pela primeira vez. Lembra na aula passada que eu falei sobre estratégia de precificação de entrada de mercado? Sim, Né? sim. Quando eu até usei o exemplo da Dell, né? Assim, como exemplo. Mas quando você está colocando um produto no mercado, você pode utilizar
aquela estratégia que vocês falaram aqui de alguns produtos como Amazon Prime, Netflix, né, onde ele cobra mais barato, mas depois ele precifica mais alto. Então, aquilo é para você conhecer, né, o produto que está começando. Aqui, o Netflix, no começo, ele era de graça, depois ele passou a ficar um pouco mais caro, e assim vão vários outros produtos que a gente conhece no mercado, né? Então, é o que ele cita no artigo. Então, ele começa falando, né, como o João Victor está explicando, eu tenho que falar os custos, ele é mais rapidinho do que o outro artigo em relação aos custos, mas ele não tira a importância, e aí ele começa a explicar um pouco também qual é o seu objetivo, entenda qual é o seu objetivo, né? Então, primeiro ele fala da entrada, aí o segundo qual é, João Victor, que você ia falando aí, eu te interrompi bem na hora. O segundo é quando as circunstâncias levam a empresa a considerar as possibilidades de alterar os preços. E, professor, eu gostaria de atentar esse ponto anterior, né, que você falou aí, que é bom ter tipo essa naturalidade na hora de trocar os preços, né? Acredito que primeiro, quando você sente que você começou a agregar valor ao seu cliente, que ele realmente está satisfeito com o seu serviço, o seu produto, aí que você deve alterar esse preço, né? Depois dessa entrada de mercado. Porque eu lembro que você falou na aula também que muitas vezes, quando acontece isso, o cliente se sente até traído, né? E muitas vezes também, se o seu diferencial for o preço baixo, às vezes essa estratégia pode não funcionar, né? Porque depois você vai aumentar. Então, O perigo eu peguei um cliente que não era meu cliente, porque eu baixar preço, como a gente falou, isso é exatamente esse exemplo que você está citando na aula passada, né? Eu peguei um cliente que não é o cliente que ele não... Porque, assim, tem um cliente que ele só paga o preço baixo porque ele não pode, ou porque ele não quer, e tem um cliente que ele paga o preço baixo porque ele não conhece. Aquele que paga porque ele não conhece, ele depois fica meu cliente, porque ele passou a conhecer, né? Tipo, eu não tenho costume de assistir o filme assim, como a gente assiste hoje, né? Então, para eu experimentar, para eu mudar esse meu formato de consumo, eu posso, de repente, entrar, mas eu não topo pagar tão caro ainda, porque ainda não é um costume meu, entende? Para eu ter uma assinatura, eu vou dar um exemplo do mercado que já vai acontecer. A gente está de olho, educação ainda você compra cursos, mas eu acredito que já você vai ter um formato, se você quiser, como filmes, você paga uma assinatura e você vai adquirindo os cursos. Mas concorda que vocês ainda não estão prontos para isso? Vocês que eu digo a gente, né, o mundo. Então, de repente, para eu entrar nesse mercado, eu não topo pagar uma coisa alta, porque eu tenho receio de pagar alto e não pegar nenhum produto de curso. Como a gente entrar, por exemplo, para que eu vou assinar um Netflix se eu nem tenho essa cultura de assistir filme? A gente antes assistia menos filme do que hoje, porque a gente tinha que ir na locadora, a gente tinha que depois devolver, acabava esquecendo, né? Aí a Blockbuster achou que estava sendo super disruptivo quando criou aquela caixinha que você só devolvia, porque quando a gente ia devolver, a locadora estava fechada, né? Então, começou a ter um monte de questão envolvida aí nisso. Então, muda a cultura do consumo. Aí eu posso conquistar nesse mercado uma pessoa que não paga, né, porque ela não tem a cultura, ou uma pessoa que não paga porque ela não é o público. Como é que eu diferencio? Essa é a dificuldade. Se eu conquistar essa pessoa porque ela não tem a cultura, show. Porque eu vou mostrar para ela que ela pode conhecer e ela pode gostar. Sabe quando você está no supermercado e a pessoa te dá uma provinha e tu gosta e tu decide levar? Ela te deu o produto de graça. Então, ela te fez convencer a tu comprar aquele produto. É quase isso. Porque ela foi lá, tu não foi comer só porque era de graça. A maioria vai só porque é de graça, né? Tipo, minhas filhas ficam indo lá 1000 vezes. Gente, isso não é um buffet, isso é uma coisa para a pessoa comprar. E elas não compram, é uma graça. E aí, aquilo ali é para a pessoa que não conhece o produto. Tipo, eu não conheço essa polpa de fruta. Mas se eu conhecer, eu posso comprar, entende? Mas eu não topo pagar R$10 para conhecer. Estão entendendo a precificação aí? Sim. Eu só topo conhecer se for de graça. Aí a gente topa conhecer mais barato. Eu topo conhecer, vou usar os exemplos que a gente usou na aula passada. Eu topo conhecer o Netflix se ele me der 3 meses para eu experimentar. Por que são 3 meses? Para eu ir me acostumando, para eu saber mesmo. Porque na hora que eu digo assim, bora assistir filme 3 vezes por semana, não 3 vezes por semana, a gente diz logo assim, tem um tempo não. Se eu disser para vocês, vamos fazer uma assinatura de cursos, aí vocês vão dizer, tem um tempo não, estou dando conta nem de trabalhar na faculdade.
Essas 2 semanas tem só a V3, tá uma loucura, seja logo isso. Mas se eu te disser, vamos fazer uma assinatura grátis? Aí tu, de graça. Aí quando tu começar a entrar e acessar e ver que tem curso, aí começa a ver, porque tu topa, porque não te custa. Aí quando tu vê que é bom, tu topa pagar. É diferente de tu dizer, não, eu queria muito fazer, mas é caro. Tu pegou só porque é de graça. Quando eu começo a pagar, tu sai. Só que como é que eu diferencio? Porque na hora que eu boto de graça, é entre os 2 públicos. O que não paga porque não conhecia, né? Vai lá para a fila pegar a polpa de fruta, vão as minhas filhas gaiata, e vai o pessoal que não compra porque não conhece. Entende? Essa é a dificuldade. Então, vai lá no mercado da compra coletiva. É um ótimo jeito de restaurante fazer para o pessoal vir conhecer. Vai o pessoal que queria conhecer, mas que não tem o dinheiro para pagar, e vai o pessoal que queria conhecer, mas está com medo de arriscar tão caro por um produto desconhecido, né? Esse é o desafio. Pois é. Continuando aqui, né? Nas situações em que as lições de preço são de maior importância, ele fala quando a concorrência iniciar alteração de preço. E aí é outro ponto que você tem que ter cuidado, né? Porque, na minha visão, você pode virar meio que refém do mercado, né? Ainda mais se o seu concorrente tiver, tipo, uma saúde financeira melhor que você, ele tem a tranquilidade de abaixar os preços. E se você tentar acompanhar, você pode acabar se enrolando, né? E tu, às vezes, acaba acompanhando algo, é muito perigoso, né? Tem gente que diz que não Isso. entre na competitividade de preço. Mas tem mercado que é assim, por exemplo, a água. Água é um mercado que tu vai por preço. Tu topa até pagar uma marca tal, mas se ela for um pouco só mais cara do que a outra, se ela for muito mais cara, tu não topa mais. Professor, Oi. aqui perto vocês indo no sentido do Maracanã, tem uma avenida que são 2 postos de rede diferentes, certo? Posto de gasolina. Aí é uma avenida onde eles dois competem o preço. Por exemplo, se um muda o preço, o outro automaticamente muda o preço. Fica, tipo, igual. Antes, como só tinha um, ele, tipo, liderava o mercado. Ele só colocava aquele preço e pronto. Aí, a partir do momento que chegou o outro posto, começou essa competitividade. Isso é bom para o consumidor, né? Exatamente. Mas, às vezes, que eu posso até ter assim, ó. Eu tenho 2 postos, onde um cobra um pouquinho a mais do que o outro. Uhum. Mas quando esse desce, eu tenho que descer para ficar bem aqui, ó. Esse sempre é mais, mas ele é pertinho. Porque se ele for muito longe, esse cara que compra aqui, ele vem para cá. Ele começa a dizer, não, tá caro demais, vale a pena não. Sabe? Mesmo eu sabendo que aqui eu tenho risco. Uma vez eu abasteci, o meu carro ficou enguiando. Mas, tá muito caro esse. Sabe? Entendi. Até quando eu tenho uma coisa premium, por isso que esse artigo do João Vitor, ele fala primeiro do objetivo, deixa eu pescar lá, mas ele primeiro fala do objetivo, não, desculpa, ele fala das questões, o objetivo é depois. Depois ele fala de situações de maior importância e depois ele fala nos objetivos, né? Tu tá em qual parte aqui no artigo, João Vitor? Eu tô na última de situações das decisões de preços que são mais importantes. Pronto. Aí depois ele vai falar dos objetivos na fixação de preço, que a gente acabou que já estava falando dele um pouco, João Vitor. Quando eu estou na entrada no mercado, quando eu quero selecionar, já estou falando um pouco, acho que você ia falar, mas estou te interrompendo, desculpa. Se eu quero entrar no mercado, eu vou entrar, que é isso que eu estava explicando, né? Eu vou entrar com o preço que eu seleciono esse mercado, mas eu tenho que entrar com preço atrativo, porque eu já tenho um mercado ali, né? A não ser que eu seja Oceano Azul, né? Lembram que é a estratégia do Oceano Azul? É o mercado, sim. Lembram, né? Se não lembram, é um livro que eu recomendo muito, tá? Estratégia do Oceano Azul. É um mercado que não tem ninguém, mas acaba que eu não concorro nesse mercado, mas eu concorro com outros produtos, né? Então, qual é o meu objetivo? É selecionar o mercado, né? O meu objetivo, por exemplo, vocês viram na quarentena algumas empresas dizendo assim, eu vi isso no turismo, eu vi isso em salão de beleza, eu vi isso em... Estou lembrando só desses 2 mercados, mas eles diziam assim, compre agora e viaje quando quiser. Ele está querendo recuperar o caixa. Compre agora a diária por 50% do valor. Eu vi isso até, eu vi ontem
num resort como é ali em Pernambuco, que é super badalado, Porto de Galinhas. Compre agora o valor da diária com 50% e vem até dezembro de tal data lá. Ele está querendo caixa, né? Ele está querendo garantir a entrada financeira. Eu vi isso em salão de beleza também. Compre agora qualquer... Eu vi nas primeiras semanas, para você usar quando acabar a quarentena. Então, a empresa com dificuldade financeira do período, ele quer dinheiro para pagar as suas contas. Então, naquele momento, ele baixou o preço. Vai, João Vitor, continua. Tu viu onde eu parei? Pronto, você parou na pronta recuperação de caixa, né? Isso. Pronto. Aí outros objetivos, né? Quando você vai fixar o preço, é promover uma linha de produtos, maximizar o seu lucro e eliminar a concorrência, que nesse caso, muitas vezes, né? Ilegalmente tem a prática do dumping, né? Que é oferecer um preço ao cliente abaixo do custo desse produto. A gente comentou aqui na aula o case da Pagamentos da Drogaria São Paulo, não comentou? Não lembro, professor. Não? A Drogaria São Paulo, quando entrou em Fortaleza, eles cobravam um preço menor do que custavam os medicamentos, porque eles queriam quebrar a Pague Menos. Mas foi um pouco de... como é que se diz? Eles foram um pouco leigos, né? Sem conhecer, assim, o tamanho do grupo. O grupo Pague Menos acabou conseguindo denunciar eles, que eles estavam fazendo dumping. O dumping, gente, é quando eu cobro, por exemplo, o medicamento custava R$8, eles cobravam 6. Ah, professora, mas é ótimo para o consumidor, certo? Mas e as farmácias que não conseguem vender a 6? Porque 6 significa um prejuízo de R$2 por medicamento. Como é que eu pago minha folha de pagamento, meu aluguel, minha energia e tudo mais, né? As Mas, empresas... professora, Oi. como é que eles conseguiam fazer isso? Porque iam ter prejuízo? Quem tem muito dinheiro, como Drogaria São Paulo, a Pague Menos conseguiria sustentar isso, por exemplo, porque eles são um grupo de dinheiro, né? Um grupo de lastro financeiro. Só quem consegue fazer isso são os grandes. Os pequenos quebram com isso, entende, Eric? Se você é uma farmácia pequena, você quebra, porque você não tem condição financeira. Por mais que você peça um empréstimo para financiar, você fica com juros para pagar, você fica com um custo financeiro alto que tu não consegue competir com o outro. Esse é o objetivo do dumping. O pessoal faz isso para quebrar os pequenos. Quando os pequenos quebram, tu fica só no mercado. Tipo o posto aí, ele pode cobrar a um preço bem baixo, quebra o outro, ele volta a ser o único, aí ele sobe o preço pro preço que ele quer, ele é o único. Entende? E professor, uma dúvida, quais consequências a empresa que fez o dumping sofre quando é tipo pego assim? Primeiro ele é obrigado a fechar até ser investigado, né? Lembra que a São Paulo foi fechada? Eu lembro na época que foi fechada e o pessoal dizia assim, olha como a Pague Menos tipo assim, quer mandar em Fortaleza? Já mandou fechar, porque o pessoal dizia isso, né? Como se eles não aceitassem a entrada de outro no mercado. E, na verdade, eles que denunciaram, né? Porque foi uma retaliação, a ida da Pague Menos para São Paulo, mas eles estavam fazendo uma prática ilegal, né? E eles iam quebrar não a Pague Menos, eles iam quebrar os pequenos. E eles depois acabaram indo embora. Eles são obrigados a regular o preço, João Vitor. Aí eu não sei dizer assim, não sei se cada caso é julgado de uma forma, acredito que sim, mas deve pagar multa, né? E deve voltar o preço ao mercado. Mas eles acabaram optando por sair do mercado do Ceará, né? Você não vê mais Drogaria São Paulo aqui. E a gente vê realmente que o mercado de farmácia no Ceará não é monopólio. Depois acabou entrando vários grupos, e hoje a gente tem, né, uma farmácia aí em cada esquina, ou mais de uma farmácia, né, em cada esquina. Vai, continua, João Vitor. Pronto, e agora o último ponto, né? Ele fala, tipo, as consequências quando as empresas elas não apuram os seus custos e as suas despesas de uma maneira precisa. E o primeiro aqui pode ocorrer o preço da venda seja abaixo do preço real, né? O que diminui os lucros da empresa. O preço da venda pode ser acima do preço real, que dificulta as vendas. A fabricação dos produtos tem um pouco lucro, em detrimento de outros mais rentáveis, o que ocasiona uma má alocação dos recursos. O esforço de venda não orientado para produtos mais lucrativos. Isso aí, eu só resumiria essa última parte aí desse artigo, João Vitor, para a primeira parte do artigo que o Eric trouxe, né? Aquele primeiro artigo lá, da importância da gente apurar
né, e ter uma precisão desses custos, despesas, ratear certinho, né, porque como você acabou de falar, eu posso acabar cobrando algo abaixo ou acima, ou não estar trabalhando algo. Lembra que nosso penúltimo, né, o último assunto foi ponto de equilíbrio, e o penúltimo foi margem de contribuição. A gente pode acabar explorando um produto que não tem boa margem de contribuição, quanto que eu poderia estar trabalhando de melhor margem. Então, eu posso estar, financeiramente falando, fazendo uma fraca exploração do meu mercado, né? Então, tanto fazendo uma apuração errada, né, como fazendo como é que se diz? Falho aqui a palavra, mas de repente aproveitamento ruim do mercado. Isso. Acho que é isso, né? Esse artigo traz. Falta só mais um, professora, que é a dificuldade de implementar mudanças de custo e despesa, tipo, para reduzir custo de despesa. Aí, Pode levar a custos mais altos, né? Isso aí, com consequência de um desses problemas, a empresa tem lucro ou rentabilidade menor do que poderia ter. E é isso aí, Certinho. o artigo. Todos esses artigos são muito bons, né? Leiam, porque vai ter uma questãozinha de dissertação que vocês têm que falar um pouquinho sobre precificação. E aí tem um pouquinho que vocês podem tirar de cada um desses artigos, tá? Não copiem e colem na questão, por favor. Mas citem o artigo, conforme artigo lido, pode citar, tá bom? Obrigada, João Vitor. Bora lá, João Vitor Pinheiro. Terceiro artigo. Oi, professor, pode começar? Pode. Então, professor, no meu, ele basicamente ele explica de uma maneira bem objetiva como é que o empreendedor vai incluir a despesa fixa no preço final do produto. Então, vai ter duas formas, como ele fala aqui, de você fazer isso. A primeira, você vai distribuir, como se fosse um rateio, as despesas fixas na base de vendas, tipo, no volume de vendas. Que ela vai, basicamente, essas despesas vão representar as vendas do produto, e o cálculo para fazer isso, você vai ter que usar o total anual de despesas fixas, mais o total anual de vendas, e multiplicar por 100. Ele Aí fala você em vai... pela quantidade, né, João Vitor, no começo? Uhum. Eu dividi as vendas, eu dividi as minhas despesas fixas na minha quantidade vendida em todas as unidades, independente de quais produtos eu vendo, né, assim? Isso. Aí você vai achar esse percentual, e esse percentual ele vai te dizer quanto de custo fixo vai ter em cima do volume de vendas. Isso. Gente, só fazer um parêntese, isso pode funcionar em alguns casos, mas cuidado, se eu tiver produtos com valor agregado muito distantes um do outro, isso pode não funcionar. Por exemplo, eu vendo um produto que vou dar um exemplo aqui de carro. Eu vendo um carro bem popular e um carro bem caro. E aí eu pego o meu custo fixo, vou pegar só um, aluguel. E eu dividi pela quantidade vendida, igual. O custo fixo, aluguel, dividido igualmente na quantidade, quando eu divido para um carro que o preço dele é bem mais baixo, carro mais popular, um Palio, o valor desse aluguel vai pesar muito no preço do Palio. E vai pesar muito pouco, sei lá, numa BMW, se eu vender na mesma loja, entende? Então, se eu fizer essa divisão em produtos que eu tenho dentro de uma loja, produtos de valor agregado muito diferentes, isso pode não funcionar. Mas se eu tiver produtos, aí vou buscar aqui nosso exemplo, a gente tem cursos de graduação no meu portfólio, e dentro do portfólio eu vou dividir os meus custos fixos de forma igual. Eu não tenho um valor agregado diferente, né? Eu entrego o mesmo valor agregado para quem faz contabilidade, para quem faz administração, para quem faz comércio exterior. Show! Isso aí que é o que o João Vitor está trazendo. Não o João Vitor, né? O artigo, ele está só sendo portador. Professora. Oi. Como é que você vai alocar igualmente a cada produto? Eu faço uma divisão por quantidade, Eric. Eu pego minhas despesas, divido pela quantidade vendida. Certo? Ah, entendi. Aí, nessa quantidade, eu distribuo as porcentagens. O que é o ideal? Eu utilizar um critério de rateio que seja adequado com a minha realidade. Se a minha realidade couber essa divisão aí, show. Certo?
mas percebe primeiro tua realidade. Se tu tem valores agregados diferentes em cada produto, aí você precisa entender essa realidade. Continua, João Vitor. E até aqui, como ele cita como exemplo, no exemplo que ele deu, se não me engano, a porcentagem deu 15%. E ele distribui essa porcentagem para alguns produtos. Tem alguns produtos que ele usa como 13%, outros que ele usa como 17%, justamente para trazer uma competitividade no preço dos produtos. Uhum. E também porque varia de mês para mês, né? Aí ele vai distribuindo para competir com os preços e adequando. Aí o segundo método que existe é as despesas fixas distribuídas com base no custo das mercadorias. Pronto, esse é o rateio, que é o que a gente aprendeu no começo da disciplina. Aí, basicamente, para fazer isso, primeiro você tem que determinar quanto a despesa fixa representa do valor estocado. Aí você vai usar a fórmula que é o total anual de despesas fixas mais o total anual de estoques multiplicado por 100. Aí você vai achar essa Mas é uma porcentagem. divisão, viu? Para ser uma divisão. Ele está errado. Quando eu copiei e colei, eu acho que ele saiu mais, é para ser dividido. Eu tenho que ver o que eu tenho de despesa dividido por custo. É uma proporção. A relação despesa barra custo. Por exemplo, um produto que tem um custo maior, ele vai ter uma despesa maior fixa nele, que é aquela mesma coisa, João Vitor e demais, do nosso critério de rateio, tá? Essa segunda forma, esse artigo particularmente, eu acho ele um pouco confuso, não sei, João Vitor, se você achou ele confuso quando você leu. Eu acho até porque ele não dá parágrafo, né? Ele coloca tudo emendado. Mas ele basicamente, eu acho até que você compreendeu muito bem para a forma que ele escreveu, viu? Parabéns. Mas ele divide em duas formas. Uma é você utilizar o critério de rateio e a outra é você dividir pelos custos. Então, professor, assim, depois que ele explica tudo, ele ainda fala que isso é muito importante você manter essas práticas e ser bem administrados, porque isso vai refletir direto nos preços de vendas. Então, isso é um fator extremamente importante para a empresa, porque isso está ligado diretamente com o lucro e tudo que a empresa vai arrecadar. E também ele fala, professora, sobre a depreciação. Você tem que incluir ela nos custos fixos para refletir também no preço final. A gente esquece muito os custos fixos, né? Aí ele faz um destaque especial para esse custo fixo que normalmente não é considerado, né? A depreciação a gente acha que não faz parte do custo do produto. Quando imaginar, eu fabrico brownie, depreciação, tá, mas e se daqui 3 anos a tua máquina que fabrica brownie já tiver sido toda consumida pela fabricação de brownie, né? Ok, que se essa depreciação, ela consumirá a máquina, independente de você fabricar ou não, porque a depreciação é algo fixo, mas ela faz parte do teu custo. Ela faz parte do teu processo produtivo, direto ou indiretamente, nesse caso, indiretamente. Acho que é isso, né, João Vitor, desse artigo? Obrigado. Então, ele dá um destaque, obrigada a você, pelos custos fixos, que eles devem ser lembrados, né, e destacados. Gente, isso é muito importante quando vocês estiverem precificando algo. A gente, infelizmente, não pode fazer nossa feira, né, que a gente faz normalmente antes do final do semestre, a gente faz uma feira que vocês vendem. Nessa feira, os custos fixos não são tão percebidos, porque vocês não montam uma empresa de fato, vocês não alugam um galpão, uma loja, uma cozinha, uma fábrica, vocês não contratam uma folha de pagamentos, né, uma equipe de funcionários, vocês fazem uma coisa pontual, mas isso na vida real pesa muito, e às vezes viabiliza ou inviabiliza o negócio, então não pode ser esquecido quando eu vou montar algo, certo? Isso tem que ser destacado, e pode ser, agora eu acho que vai ser a competitividade diferencial de muitos negócios. Esse Covid, já estamos aí alguns 90 e poucos dias em casa, né, mas ensinou muita gente a reduzir custos fixos. Então, isso aí foi uma coisa aprendida. O nosso colega que tem fábrica, na aula passada, até dividiu isso com a gente, né? Que ele aprendeu dentro de uma fábrica a ser mais produtivo. Ele não diminuiu custos. Aliás, ele diminuiu custos, aumentando ainda assim a produtividade. Bora lá, próximo. Já foi Eric, João Vitor, agora é o Ítalo? Sim. Então.
Professora, o artigo aqui é como estabelecer uma política de preços. Aí a fonte é também do Sebrae, e ele inicia falando sobre o preço, o que vale o preço para o consumidor, e estabelece um paralelo que um preço tem a sua importância, a sua valia para o consumidor, mas em contrapartida, o preço para o negócio, ele tem que ser algo que comporte os custos da operação do produto e que traga uma margem de lucro que o empreendedor deseja. Fazendo Tem os dois lados, né? Em outra linguagem. Exatamente. Para a empresa e para quem vai comprar. Exatamente, uma literal balança. E tem que ser atrativo para o consumidor e, naturalmente, desejável para manter o negócio. E lembrando, né, Ítalo, quando a gente fala em ideal para o consumidor leva um monte de fator em consideração, né? Ele vai considerar o comportamento dele, ele vai considerar as opções que ele tem, a gente fala do mercado, da competitividade, né? Perfeito. Aí eles trazem, basicamente, esses fatores aí, basicamente dividido em posicionamento, objetivo da empresa, novos produtos e a bendita flexibilização. O posicionamento em si, ele está muito vinculado ao aquele preço que a empresa deseja dar de posicionamento ao mercado. Temos algumas empresas que utilizam mais o preço como um viés de trazer uma imagem para os compradores que aquele preço é um preço barato, imbatível, que ninguém consegue. Outras empresas já buscam valorizar muito mais o produto, cobrando preços mais expressivos para dizer, opa, eu tenho um preço diferenciado, eu tenho aqui, eles utilizam isso como algo a agregar a um valor diferenciado. Eu só lembro, quando eu vejo esse tipo de estratégia, a estratégia da Apple, BMW, Porsche, ou seja, eles não podem ser o mais barato, né? Mesmo que eles consigam um custo mais barato, a estratégia deles tem que ser, o posicionamento deles é alto. Um alto preço para trazer uma sensação de valor, de, digamos, exclusividade, né? Isso mesmo. Status até, né? Exatamente. E o outro norte é o objetivo. O objetivo aí visa trazer uma determinação daquele mercado que vai ser enfrentado, vai ser colocado o produto à venda, e trazer algumas estratégias para prevenir ou reduzir competição. Achei interessante o exemplo da Drogaria São Paulo, foi de uma repercussão grande, mas ali já é uma prática que infringe os regulamentos concorrenciais. Outra questão é buscar maximização dos lucros, e a empresa tem uma estratégia de sobrevivência. Eu acho também que caberia aí, de acordo com o momento, as empresas, todas elas estão buscando racionalizar custos e despesas mais do que nunca. Isso mesmo, o objetivo cabe muita gente falar agora, né, nesse momento Covid. O objetivo agora é sobreviver. Então, o preço cobrado está sendo muito condizente com o momento. E a gente está vendo muitas empresas mudarem o preço nesse momento e colocam lá destacado que o preço agora é outro. Né? Vocês estão vendo uma alteração de preços muito forte em alguns negócios, né? Exatamente. Em muitos negócios, porque, de fato, como o PIB caiu, a tendência é o país empobrecer, reduzir a compra, e as empresas, para garantir caixa, ela reduz o custo, na verdade, o preço do produto. Está entre custo e despesas. Os novos produtos, professora, na linha geral, eles visam, de fato, em via de regra, abarcar novos mercados. É o que a gente falou na aula passada de estratégia de penetração, né? Estratégia de entrada. Exatamente. Eles possuem um viés de buscar um mercado novo para
conquistar uma fatia de clientes novos e conseguir ter essa experiência, que a partir da experiência, os novos produtos, eles vão ganhando mercado. E, naturalmente, expandir as demandas do produto. O artigo que o João Vitor Holanda falou também trata bastante sobre isso, né? Uhum. Muito, muito parecido, visto com outro olhar só. E aqui também se aplica os casos de inovações também, que podem trazer outros mercados, ajudar a empresa a conquistar. Já está na flexibilização, né? A última? Não, ainda não. Não, ainda em novos mercados, certo. Isso. E também existe com os novos produtos, com inovações, com agregar valores ao produto, determinados consumidores, não necessariamente eu preciso entrar em novos mercados com preços baixos. Depende daquela disposição e da intenção do consumidor, de acordo com as concorrências, olhando os outros moderadores de mercado, se observar o que tipo de estratégia pode ser aplicado nesse novo mercado, com esse novo produto. O mais barato sempre é o que vende, o que vai atender o meu mercado, né? Como a gente estava falando acima no primeiro tópico do posicionamento, né? Perfeito, perfeito. E falando sobre flexibilização, esse tipo de medida permite que a empresa trilhe preços diferentes de acordo com o perfil de cada consumidor. O preço, na verdade, como a gente sabe, ele nunca é e não pode ser estático por diversos fatores dentro do processo produtivo e numa visão geral de mercado, que leva a empresa a adotar algumas práticas, por sua vez, de descontos e promoções. Aí, dentro dessas flexibilizações, tem lá os preços promocionais, que é, de fato, uma estratégia para reduzir. No caso, essa parte da flexibilização são momentos pontuais, né, Ítalo? Aí pode ser uma promoção, pode ser um segmento que eu quero atuar, eu estou falando mais sobre a China aqui no artigo, né? Um segmento, por exemplo, dia de quarta-feira, o cinema é 50%, para estudantes e idosos, né, vai ter um desconto especial. Eu não mudei o meu posicionamento, mas eu tenho um público que eu posso atingir por essa parcela, né, isso acontece muito. Perfeito, perfeito. Regiões geográficas, sazonalidade, aí são especificamente pontos que eu posso mudar o meu preço, né, por algumas questões. Eu posso, por exemplo, passou o período, o pessoal faz isso com ovo de Páscoa, passou, aí tem aquela queda, porque realmente quem é que vai comprar pós-sazonalidade? Aqui no artigo ele dá o preço do guarda-chuva, né? Oi? Compra barato, né, digamos. Compra barato, assim como quando vira o carnaval, compra caro. Isso é uma flexibilização dos preços. Né? O produto personalizado que ele fala, eu consigo identificar o meu consumidor, ele cita aqui o agência de turismo, eu vou fazer uma flexibilização daquele preço para ser mais caro, porque eu vou adicionar serviços que vai atender aquele perfil, e aí ele vai criando, por exemplo, volume que vai modificar a quantidade volume que vai acrescentar a compra, pode cair o valor, enfim, vai flexibilizando o meu preço. O que é importante? Obrigada, viu, Ítalo? O que é importante a gente entender? Quando a gente vai precificar, esses fatores vão ser considerados pelo nosso público. E o nosso público vai questionar quando a gente for dizer o preço. E o nosso público e a nossa planilha de preço tem que já conter eles, certo? Então, eu já tenho que prever que esse é o meu preço, mas que pós-carnaval eu preciso baixar o preço da cerveja, mas vou subir o preço do ovo de Páscoa, então eu preciso conhecer todos esses fatores. Certo? Estão vendo que o preço é muito além da fórmula, né? Gente, a página 5 era o Arthur, ou era Paulo Vitor, você ficou com alguma página? Fiquei não, professor, eu entrei um pouco atrasado. Né? O Arthur ficava com a página 5, mas ele saiu. Eu vou falar rapidinho da página 5 e 6 por conta da nossa hora, tá certo? Mas todos vocês vão ler, tá? A página 5. A 6 é curtinha, fala só da tributação. A página 5 vai falando que para precificar, eu preciso considerar alguns fatores.
Quais são eles? Lucro, que já falou no artigo 1 e no artigo 2, que eu preciso considerar na fórmula qual lucro que eu desejo, né? Eu vou considerar lá não só os meus custos variáveis, mas quanto eu desejo de lucro, quanto eu quero crescer de vendas, né? Qual a minha relação com o cliente e quão competitivo vai ser o meu preço para o que eu vou abocanhar de mercado, qual vai ser a minha vantagem em relação à concorrência, qual o meu posicionamento, que já foi falado no artigo anterior pelo Ítalo, e ele fala um ponto que não foi falado em nenhum artigo, ele fala do objetivo social. Vou dar um exemplo para vocês, ele fala que ONGs, por exemplo, poderiam distribuir alguns itens, tem um bazar na instituição, uma ONG, ela poderia fornecer um curso gratuito, ela poderia dar aquela doação que ela recebe, ela dá para a população, mas elas muitas vezes, algo que é dado não é valorizado, então o que é que eles fazem? Eles cobram taxas simbólicas, porque o preço remete a algo que eu valorizo. O gratuito a gente não valoriza. Quantos de vocês já começaram algo gratuito de curso e não terminaram? Mas algo que eu pago uma taxinha, eu me inscrevo e eu vou, né? Eu faço questão de fazer jus. Então, é a questão da valorização. Então, esse artigo traz isso. E o último artigo, para a gente fechar a aula de hoje, e a nossa última aula, lembrando que segunda eu vou só fazer uma revisão, tá? E na quarta já é o nosso dia da prova, lembrando que a prova já está disponível para vocês, mas o nosso último artigo, ele lembra a questão tributária. Então, ele fala da importância da gente analisar o impacto dos tributos no meu preço. Então, quando eu vou gerar um preço, eu preciso considerar qual o impacto, qual é a minha taxa tributária, por exemplo, se eu vou vender para outro estado, isso vai ter impacto? Se eu vou mudar o formato da minha empresa, qual o tamanho do meu volume de vendas, se isso vai ter um impacto na minha tributação. Então, assim, não é só colocar lá os meus custos, as minhas despesas, eu vou ter uma parte de despesa variável que é considerável, que é o meu tributo. Então, puxa lá o setor da contabilidade, puxa o setor que compete nessas informações, estuda, debruça sobre isso, para colocar um preço que já tenha essas variações, né, e se beneficia de possíveis fatores que podem beneficiar isso, mas não deixa para ser pegue de surpresa e depois não sobrar nada do seu preço, né, então tem alguns fatores aí que são os financeiros e são os do mercado quando a gente fala de preço. Certo, gente? A gente gastou aí 5 aulinhas falando de preço, então vocês viram que não é simples, né? É o fechamento mesmo da nossa disciplina. É uma parte muito importante, espero que o pessoal que não está aqui online ao vivo esteja no YouTube assistindo e acompanhando essas aulas por conta da importância mesmo disso, do que vocês vão aplicar depois na vida real, né, dentro das empresas, nesse quesito precificação, que isso realmente é a cereja do bolo da nossa disciplina. A gente aprende tudo que a gente aprendeu para saber precificar, né, mas não é suficiente, além do tudo que a gente viu, a gente precisa ir ao mercado, testar, conhecer o nosso consumidor, conhecer o nosso concorrente, né, e ter aquela parte do feeling também, lá da tomada de decisão, que vocês viram lá na primeira disciplina, no primeiro semestre, aquela parte na tomada de decisão, eu tenho uma parte da racionalidade, tenho uma parte que não é tão racional, né, mas é um pouco mais da experiência, um pouco mais do expertise, que não vem tão racional. Então, vem todas essas questões quando a gente fala de precificação. Tranquilo, gente? Eu vou abrindo aqui a chamada, mas vocês têm alguma dúvida? Não? Não, professor. Tudo certo. Então, obrigada, gente. Hoje foi nossa última aula de conteúdo, tá? A gente conseguiu tudo em dias. Obrigada a vocês que acessaram aqui, participaram. Na segunda-feira esqueci de fazer chamada. Que participaram das aulas. Eu acho que isso foi super importante, mais do que para mim, mas para vocês, né? Faz toda a diferença estar aqui participando, vocês verem que vocês perguntam, interagem, leem, a gente troca, então é muito mais rico do que depois você só receber isso pronto, você ler sozinho, fazer sozinho, né, tem uns que não conseguem acompanhar, mas quem consegue, isso faz toda a diferença, né, então, obrigadão aí. Bora lá, o Arthur estava aqui, aí tá o Eric, Ítalo, pouquíssima gente hoje, que foi que houve, né, pessoal fazendo a V3, né. Aí, João Vitor Holanda e João Vitor Pinheiro. Eric,
Sabia. O Paulo Vitor. Teve alguém que saiu também. Prontinho, já, Paulo Vitor de Alencar, né? Pela fotinha eu tô vendo aqui. É, Eric, eu sei, mas depois assiste gravado, pelo menos, quem não viu aí online. Tchau, tchau, gente. Bom dia. Bom final aí de restinho de semana. Até mais. Tchau, professor.